A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui com o pastor Ivan, a pastora Charlene, meu amigo pastor Jajá de longa caminhada, pastor Jader, né? Para mim vai ser sempre o Jajá, de muito tempo. É uma honra estar aqui, sabe? O pastor Ivan estava falando aqui a questão de currículo. Tudo na nossa vida passa quando você entende para o que você foi chamado. E um dia eu achava que o meu dom era ensinar. Só que eu percebi que era. Mas sabe como? Que um dia eu percebi que Deus me deu o dom de aprender. É verdade. A paixão por aprender. E era por isso que Ele me colocava para ensinar. Porque eu sempre batalhei para aprender, né? E nisso, para a glória de Deus, Deus me deu a oportunidade de concluir 3 faculdades, para a glória de Deus. Amém. Né? Concluí agora mais uma pós-graduação, estou caminhando mestrado aí, e tudo para a glória dele, tudo para o serviço dele. E a questão da simplicidade, da humildade, sabe por que a gente sempre tem que ter, e você tem que ter, independente da posição que você ocupe? Porque no dia que nós chegarmos diante de Deus na glória, a palavra que iremos ouvir para entrar na glória é: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então as coisas que nós conquistamos, titulações, bens materiais, tudo nessa terra passa. Por quê? Porque há um futuro glorioso preparado para nós. Porque está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então nós miramos na nossa pátria, que é a celestial. Amém? Amém. Desde que o pastor me convidou para estar aqui nessa noite, como eu disse, muito honrado de estar aqui. É sempre um privilégio poder falar desse Deus maravilhoso, poderoso. E eu queria falar um pouco sobre oração nessa noite. A oração, queridos, ela é essencial, fundamental na vida do cristão. É verdade. Fundamental. E muitas vezes nós temos desprezado isso. E aí você fala assim: por quê, pastor? Porque muitas vezes, já vou ler o texto, nós temos terceirizado a nossa fé. Sabe o que é terceirizar a sua fé? Você tem terceirizado a responsabilidade da sua vida com Deus. Hoje você tem gente orando toda hora no rádio, na internet, na televisão, e aí às vezes a pessoa acha que ela não precisa orar, que ela não precisa ir para a Bíblia ali diariamente, se alimentar, e ela passa aquilo para o pastor, ela passa para o televangelista, ela passa para aquele comunicador no YouTube, e não funciona assim. O Senhor convida a cada um de nós a ter uma vida de oração. Amém? Você pode ficar de pé comigo e abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 4. E depois nós vamos ler o 9 até o 13. Amém? Lucas capítulo 11, eu quero falar hoje, nessa noite, sobre uma oração agradável ao Senhor. Amém? A oração que agrada ao Senhor. Olha o que diz aqui Lucas capítulo 11. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. E aí pulamos para o versículo 9, que diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus
sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Pai, a tua palavra fala conosco nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a tua palavra venha moldar, venha transformar, venha santificar e venha salvar nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem vos assentar. Queridos, esse texto é muito lindo. Eu sou apaixonado com esse texto da palavra de Deus. É muito interessante, queridos, em Israel, durante toda a Bíblia, você vê que a cultura de ser discipulado era algo muito forte, de passar por um processo de ser ensinado por um mestre. Muitas vezes nós não queremos isso, nós queremos tudo pronto, nós queremos tudo rápido, nós queremos o fast food, nós queremos o micro-ondas, nós queremos cada vez mais rápido, tudo está muito rápido, o tempo está muito maluco, está tudo muito rápido, está tudo se espalhando muito rápido. E aí o que acontece? Esses homens, eles chegam para Jesus, eles estavam ali passando por uma escola de discipulado. É por isso que é importante que você tenha alguém que te influencie, alguém que te ensine o caminho que deve andar com o Senhor, alguém que inspire a sua vida. A Bíblia diz que Jesus estava orando. Presta atenção, Jesus estava orando. Querido, você já parou para pensar por que Jesus precisava de orar? Porque às vezes nós nos perguntamos e falamos: olha, por que eu preciso de orar? Jesus já sabe o que eu vou pedir, ele já conhece meu coração. Olha, querido, Jesus estava orando. E ali, pelo exemplo que ele estava dando, não só por dar uma aula de oração, mas os seus discípulos o viam orando. Porque a nossa vida fala, você sabia disso? A sua vida fala com as outras pessoas da sua família. A sua vida fala com as outras pessoas do seu emprego. Às vezes você pode ficar calado, mas o seu testemunho de vida fala. E Jesus estava ali orando. Ele reservava um tempo para orar. E aí um dos discípulos vira e fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. Queridos, hoje queremos aprender tantas coisas. Queremos aprender, está na moda, programas de gastronomia. E aí nós vamos ali para a televisão para aprender, às vezes, a cozinhar, aprender uma receita nova. E ali, quando a gente vai e fica vendo, outro dia eu estava vendo um programa desse, e um chefe de cozinha falou: olha, o alimento, quanto mais ele ficar ali no tempo de cozimento, melhor ele vai ficar para se comer. Enquanto nós vamos para o processo contrário, a gente quer pegar a comida lá. Por que a comida muitas vezes no micro-ondas não é saudável? Porque não passa pelo processo natural. É verdade. E ali então eles pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Às vezes nós queremos aprender a dirigir, é necessário ter uma carteira, queremos aprender a falar em público, queremos aprender várias coisas, mas temos que ter submissão e reverência diante de Jesus para aprender com Ele a orar. Porque a oração, querido, move os céus a seu favor. Glória a Deus. C.S. Lewis, um dos grandes nomes da história do cristianismo, ele estava passando por uma grande batalha e no final ele não recebeu a resposta que ele desejava na oração. E aí um amigo disse para ele, falou: olha, você disse que a oração resolvia. Ele falou: olha, a oração pode não trazer a resposta, mas muda a vida de quem ora. Glória a Deus. Eu sou um homem muito melhor hoje, porque eu aprendi a orar. Então o meu desafio para você nessa noite é que você tenha o desejo ardente de aprender e de crescer na sua vida de oração. Amém? Então vamos lá, uma oração agradável a Deus. A primeira característica que nós vemos aqui é que a oração que agrada a Deus é uma oração que busca intimidade com o Senhor. Jesus, quando ele pede, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqui no segundo texto que nós lemos, olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se você for pegar Mateus capítulo 6, onde também está ali a oração do Pai Nosso,
E tem um texto muito famoso ali no final que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando isso no contexto de oração. Queridos, quando vamos para diante de Deus em oração, a nossa prioridade é buscar intimidade com o Senhor. É buscar estar cada vez mais perto do Senhor. É buscar ter uma vida de adoração. Nós vivemos hoje uma época que cultua a personalidade. Uma época que o homem tem se tornado o seu próprio ídolo. Uma época que o homem tem confiado na sua própria força. Uma época que o homem tem confiado na sua própria sabedoria. E nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Olha uma pessoa, por exemplo, que é pão dura. Olha para a vida de uma pessoa que é pão dura. Você não precisa conviver muito com ela, ela já vai tomando uma forma de uma pessoa que ali, se atravessar a piscina com um sorrisal na mão, comprimido efervescente, aquele comprimido vai permanecer inteiro, porque ela não abre a mão para nada. A pessoa que é altiva, que é orgulhosa, olha para você ver, a adoração a falsos ídolos vai nos tornando parecido com os ídolos. Para quem aqui é da geração do tio Patinhas, quando eu falo tio Patinhas, o que vem na nossa mente? O cifrão, o dólar, o dinheiro. É por isso que lá no início fala que Deus nos criou a imagem conforme a semelhança, e que Jesus veio para restaurar, restabelecer essa imagem em nós. E como que nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus? Através de uma vida de adoração. Querido, sabe por que muita gente não ora? Porque muita gente acha que orar é só pedir. É verdade. Tem muita gente que acha que Jesus é Papai Noel. Só que eu não conheço uma criança que acredita, que vira para mim e fala: sou amigo de Papai Noel. Não fala, só lembra dele na hora de pedir o Natal. E tem muito crente que está achando que Jesus é isso: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu chegava elogiando muito meu pai e minha mãe quando eu era criança. Aí minha mãe falava assim: o que você quer? Não sei se era assim com você. O que você está querendo? Você está querendo alguma coisa, você está muito estranho. Muitas vezes nós somos assim com Deus. Eu fico imaginando quantas pessoas vão e oram e buscam quando estão no tempo de aflição, quando estão no tempo de dificuldade, quando o buraco já abriu, quando as coisas estão indo de mal a pior, e o Senhor diz: venham a mim, vinde a mim, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. É verdade. Querido, eu fico olhando. Tem um texto lá em 2 Crônicas capítulo 5 que mostra que aqueles homens ali, quando o templo foi construído, eles começaram a se consagrar, a orar a Deus de tal forma que a glória de Deus tomou aquele lugar, que a palavra de Deus diz que os sacerdotes não podiam se manter em pé. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Aleluia. Há momento de eu e você experimentarmos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Do nosso rosto resplandecer a glória do Espírito Santo, das nossas atitudes levarem o Espírito Santo, porque isso é uma promessa que Jesus deixou. Olha, se vocês pedirem, vocês receberão o Espírito Santo, porque o Pai os dará. Então a primeira característica, querido, de uma oração agradável a Deus é você entender que quando você vai orar, é para você se tornar mais íntimo desse Deus. Glória a Deus. E o Senhor diz: já não vos chamo de servo, vos chamo de amigo. Uau! Sabe qual que é a diferença do nosso Deus para os falsos deuses? O nosso Deus fala, o nosso Deus ouve, o nosso Deus se comunica. Glória a Deus. E Ele quer ser íntimo de você. Ele quer estar na sua vida dia após dia, porque Ele prometeu que estaria conosco dia após dia, até a consumação dos séculos. Aleluia. Sabe o que é legal quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor e nos tornamos íntimo dele? Tem gente que fica aí: eu tenho tantos seguidores. eu tenho tantos likes na minha foto, eu tenho tantas curtidas.
Queridos, eu olho para o Salmo 23 e eu vejo que eu preciso de 2 seguidores da bondade e da misericórdia do Senhor, que seguirão todos os dias da sua vida. Aleluia! Olha que lindo quando você é pastoreado por esse Senhor, quando você é íntimo dele. A bondade e a misericórdia te seguem. É verdade. E aí você fala, peraí, eu não merecia isso. Mas Deus é Deus de graça e bondade, que se aproxima daqueles que o buscam, porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 33, 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Quando você ora, Deus lhe mostra segredos que Ele não revela a ninguém. É verdade. Intimidade. Segunda característica de uma oração agradável é uma oração em secreto. Mateus capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Queridos, hoje nós estamos numa época de autoimagem, de autopromoção. Então você vê o tempo inteiro pessoas expondo, por exemplo, olha, estou em jejum, olha, eu estou nisso, eu estou num propósito. Querido, a Bíblia fala que a nossa oração deve ser em secreto. É verdade. Pastor, mas nós oramos aqui, uma coisa é a oração pública, em comunidade, como igreja. Mas você só vai vencer na esfera pública se você vencer no seu quarto de oração. É verdade. Você e Deus no seu quarto. Tem um texto da palavra de Deus que eu acho lindo. Imagina que você vai receber um profeta, uma visita de um pastor, do pastor Ivan ou de outro pastor aqui da igreja na sua casa. Imagina isso. Você fica na expectativa. Você vê que era comum eles falarem: olha, é boa essa palavra. Um dia Deus manda o profeta Isaías no palácio do rei Ezequias. E eu imagino a expectativa daquele profeta, daquele rei. Olha, o profeta está vindo aqui, eu vou receber alguma profecia de vitória. O profeta está vindo aqui, ele vai dizer que meu inimigo vai cair. O profeta está vindo aqui, ele vai dizer que o milagre vai acontecer. E aí o profeta entra e fala: olha, é muito breve a minha visita. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina o choque para aquele homem. Imagina o choque para aquele homem. Aquele homem era o rei. Ele era a maior autoridade da nação. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que aquele homem orou. Mas sabe como que ele orou? A Bíblia diz, lá em Isaías, que aquele homem se vira para a parede. Pastor, o que significa isso, querido? Se eu estiver aqui de costas, ninguém consegue enxergar o meu rosto. Eu ergo as minhas mãos de costas para a parede, eu estou rendido. É verdade. É eu e o Senhor. Ele não quis que ninguém tivesse piedade dele. Eu vou chorar aqui e as pessoas vão ter piedade de mim. Eu vou anunciar para todo mundo que eu recebi a profecia da minha morte. Vamos começar aqui a preparar o funeral. Não! Ele foi para a parede e ficou ele e o Senhor no secreto. Ele ficou ele face a face. Ele não quis que ninguém visse, a não ser o Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, que tudo sonda, que tudo conhece. Glória a Deus. Deus quer encontrar com você no secreto do teu quarto. Deus quer encontrar com você no secreto. Deus quer, querido. Para vencer em público, nós temos que vencer no nosso quarto de oração. Entra para o teu quarto. Você não precisa ficar anunciando que você tem uma vida de oração. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. É verdade. E aí você não precisa dizer para ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas vão observar isso na sua vida. Quanto mais, querido, você tem uma vida de oração, pessoas que você nem sabe vai chegar para você e falar: olha, eu queria que você orasse por mim. A gente vai falar: você me conhece?
Não, é porque eu vejo a sua conduta aqui no serviço, eu vejo como você age, eu vejo que você trata todo mundo diferente, eu vejo que você está lendo a sua Bíblia aí no seu cantinho, que você não briga com ninguém. Ora por mim. Ora por mim. Tenha uma vida de oração em secreto. Segundo lugar, uma oração que agrada a Deus é uma oração com perseverança. Amém? Perseverança. A Bíblia está contando aqui a história no capítulo 11, do versículo 5 até o versículo 10, de um vizinho que é procurado já tarde da noite. E aí o vizinho fala: deixe-me em paz, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados, eu e meu filho já estamos deitados, não posso levantar. Digo a vocês, se ele não se levantar para dar esses pães para o seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Perseverança. Queridos, imagina aquele grande general Naamã, um homem cheio de estrelas, de títulos, e aí ele vai ali até o profeta fala: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou: peraí, os rios da Síria são melhores. E aí viraram para ele e falaram: olha, se ele tivesse te mandado fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Querido, mas se Naamã tivesse parado no 5º mergulho, ele voltaria para casa do mesmo jeito. Às vezes o seu milagre está na porta e o Senhor está dizendo: olha, continue a orar, atire mais uma flecha, não pare, prossiga, persevere. Mas o mundo, pessoas têm falado com você, falando: olha, desista, você já viu, olha, quando Lázaro estava ali morto, já foram consolar Maria e falaram: não adianta mais incomodar o mestre, não adianta mais procurar o mestre. Elas correram para Jesus. Persevere em oração. Aleluia. Persevere. A Bíblia também conta a história da viúva diante de um juiz iníquo, que de tanto ele insistir, sabe o que aconteceu? Aquele juiz a atendeu. Daniel orou 21 dias para receber. Queridos, Deus trabalha com processo. Às vezes Deus está querendo tratar o nosso orgulho, e é por isso que às vezes Ele não responde a nossa oração de imediato, porque além de dar a resposta que a gente quer, Ele quer tratar o que está dentro, Ele quer tratar o vazio, Ele quer preencher o vazio. Às vezes Ele quer tratar a nossa autoconfiança, porque nós às vezes deixamos de confiar no Senhor e passamos um tempo confiando em tudo que não fosse o Senhor. Persevere em oração. Persevere. Pastor, por quê? Porque a obediência vem antes da compreensão. Então a oração que agrada a Deus é uma oração perseverante. Pastor, e o que é uma oração perseverante? É todo dia eu pedir a mesma coisa? Não, é estar todos os dias na presença do Senhor. É verdade. 2 Crônicas fala que o Senhor nos chamou para estar diante dEle. Querido, às vezes a gente chega em casa esgotado, cansado, afadigado. E aí às vezes eu viro para minha esposa e falo assim: põe um louvor aí, vamos deitar e vamos escutar. E aquela canção começa a ministrar em nossa vida. Amém. E o renovo vai vir. E o renovo vai vir. E aí você que não tinha força já começa a ser preenchido, já começa a ser enchido pelo poder de Deus. É orar sem cessar, perseverar em oração. É não desistir do seu milagre. Terceiro lugar, a oração que agrada a Deus é uma oração em concordância. Se você for olhar no texto anterior, quando Jesus envia os 70, ele manda de 2 em 2. Se o seu irmão estiver em pecado, você chama mais quantas pessoas? Mais 2 testemunhas. Sabe por quê? Porque o número 2 significa testemunho. É por isso que às vezes quando nós vamos decidir algo, nós não decidimos sozinhos. Tem as testemunhas para validar aquilo que a gente fez.
É por isso que a concordância na oração é fundamental. A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu me farei presente. Amém. O que vocês concordarem na terra será ligado no céu. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer para você: Deus não trabalha na divisão. A palavra de Deus diz que quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo que desce sobre a barba de Arão. E sabe o que vai acontecer? Vai descendo pelas vestes e vai tomando o corpo todo. E ali a palavra de Deus diz que ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Glória a Deus. Muita gente às vezes está orando. Um dia eu passei por uma experiência. Sabe aquele dia que a gente quer dar uma de muito crente? Um dia eu estava lá e a gente estava cantando uma canção e eu estava sozinho na igreja esse dia. E aí eu virei para Deus e falei: Deus, eu abro mão desse sonho, Senhor, se o Senhor for dar esse sonho para outras pessoas. E aí Deus na hora tocou no meu coração e falou: só que esse sonho não é só seu, é da sua esposa também. Ela concordou de me entregar. Aí eu falei: Senhor, ela concordou em entregar esse sonho. Muitas vezes, querido, nós estamos orando, mas estamos orando em discordância e não em concordância. Olha aí. É por isso que às vezes, quando o pastor Ivan chega aqui ou qualquer outra pessoa e fala: olha, vamos orar por tal. Querido, eu quero dizer que se não houver concordância, Deus não vai ouvir sua oração. Verdade. Porque às vezes você recebe uma direção de oração, mas você está lá: não, essa não é a minha causa, essa é a causa do irmão. Ah não, essa não é a minha luta. Ah não, essa é a luta do irmão, eu tenho que lutar a minha luta. Querido, as nossas lutas não podem nos impedir de lutar as batalhas dos nossos irmãos no reino de Deus. Tem que haver concordância. É verdade. Tem que haver unidade. Estabeleça projetos de oração em conjunto. Chega na sua casa e fala: olha, nós vamos estar orando por tal dia, olha, vamos jejuar por tal, vamos buscar a Deus por tal. Mas se não houver concordância, imagina isso. Imagina o pastor Ivan vir e falar assim: olha, nós vamos pintar a igreja. E aí ele dá a oportunidade de cada um escolher a cor. E aí ele vira e fala: olha, você vai ter a possibilidade de pintar um quadradinho aqui com a cor que você quiser. Que maravilha que ficar esse lugar, gente. Azul, rosa, vermelho e Peraí, não, a cor vai ser tal. Concordância. Nós não somos folhas soltas. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. É verdade. Deus não nos criou para viver isolado. Deus não nos criou para viver sozinho nesse mundo. É por isso que Ele nos colocou no corpo. O corpo dele que é a igreja. Então a oração que agrada a Deus é uma oração em concordância. Aleluia. Amém? Então, número 1, a oração que agrada a Deus é uma oração que busca intimidade. Número 2, ela é em secreto. Número 3, perseverança. E número 4, em concordância. Número 5, é uma oração com fé. E a oração da fé curará o enfermo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, essa mostarda, ela vai frutificar. Aleluia. O monte vai se mover. Glória a Deus. Queridos, eu me lembro. Eu estava ali, terminei o 3º ano, com 16 anos. E minha mãe sonhava que eu passei a vida estudando no Colégio Batista, e minha mãe sonhava que eu fizesse cursinho no Promove, antigamente Promove, ali na João Pinheiro. Era um dos melhores cursinhos de Belo Horizonte. Só que tinha um segredo na história. A gente não tinha condição de pagar. Sabe o que aconteceu? Pastor Jader conhece minha mãe. Minha mãe, pastor Ivan, pegou um vidrinho de óleo da unção, foi lá para o centro da cidade de Belo Horizonte, na Avenida João Pinheiro, e derramou óleo na porta daquele colégio.
e ficou ali orando, e ficou ali orando, e ficou ali orando. Aí de repente passou um homem e falou: minha filha, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim: estou orando para meu filho estudar aqui. Ele falou: então entra aqui, vamos conversar. Era um irmão lá do 8º Presbiteriano, que era o diretor do Promove. Falou: olha, Deus ouviu sua oração, seu filho vai estudar aqui. Olha aí, aleluia. Aí sabe o que aconteceu? Eu lembro até hoje, tinha uma taxa de R$70 por mês de material. A gente não tinha taxa. Ele falou: eu vou dar o material para o seu filho. Glória a Deus. E eu estudei aquele ano ali. Sabe por quê? Porque minha mãe teve uma atitude de fé. Só que minha mãe ao mesmo tempo sabia do meu chamado pastoral. E eu sonhava em ser jornalista, porque eu amo esporte. Então eu ficava vendo corrida de Fórmula 1, Olimpíada, e falava: olha, eu vou fazer isso tudo aí. Aí no dia que eu fui fazer vestibular, na UFMG, minha mãe ajoelhou comigo ali no quarto e falou: Senhor, Tu sabes a vontade que tem para o meu filho, que esse curso não é a vontade do Senhor para a vida dele. Então guarda meu filho para ir até lá e para voltar em nome de Jesus, amém. Aí eu levantei e falei: mãe, você não podia ter orado para Deus me ajudar a passar? É só para ir chegar. Queridos, eu não sei até hoje. Eu troquei o gabarito da prova de português pelo de matemática. Se eu não tivesse trocado, talvez eu tinha realizado o sonho de ser jornalista, mas eu estava no contrário do sonho de Deus para a minha vida. E uma das piores coisas na vida é dar certo onde Deus não quer que você esteja. Eita Deus, é verdade. A oração com fé. A palavra de Deus diz: olha, quando vier o Filho do Homem, por acaso achará fé na terra? Querido, quando Jesus vem até você, Ele acha fé no seu coração? Ele acha fé na sua vida? Muitas vezes, queridos, nós recebemos palavra de Deus. Olha a vida de Ana. Ana estava ali chorando, que parecia que ela estava embriagada. O profeta Eli falou: por que você está aí bêbado no templo? O sacerdote Eli: por quê? Ela falou: eu não estou bêbado, eu estou clamando. Aí o profeta falou com ela: o sacerdote, vá e se cumpra conforme a tua palavra. A palavra de Deus diz que Ana voltou para casa, o semblante que estava triste, ela lavou o rosto, arrumou o cabelo e ela falou: vai acontecer. Quantas vezes você recebe palavra daqui desse púlpito, palavra de Deus para você, e você não crê? Na hora da oração você fala: não vai acontecer comigo mesmo, querido. Deus não age na falta de fé. É verdade. Deus não age na falta de fé. Amém? Então a oração que agrada a Deus é uma oração com fé. E por fim, a oração que agrada a Deus é uma oração em santificação. Queridos, olha que forte. Quero ler para vocês, vocês não precisam abrir esse texto da palavra de Deus. Olha isso aqui. Quando, Isaías capítulo 1, versículo 15 ao 17, olha o que diz: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito do órfão. Defendam a causa das viúvas. Olha o que Deus está falando para Israel. Olha, vocês estão se reunindo. Queridos, Deus separou Israel para ser o povo dele nessa terra. Eles fracassaram nessa missão. A palavra de Deus diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. O Senhor está falando: olha, quando vocês multiplicam as suas orações, eu não as ouço. Pastor, Deus fecha o ouvido. Não, querido, Deus, Ele não atende. Ele não se aproxima, porque a palavra de Deus diz em Abacuque que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá a Deus. Uma vida santificada é uma vida dedicada
e consagrada a Deus. Glória. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque às vezes Deus está pedindo às nossas vidas que renunciemos a algo. Mas aí a gente vira e fala: o fulano de tal é crente há tanto tempo, também faz isso. Deus está falando: para de nivelar a sua vida por baixo. Olhe para servo de Deus que anda em santidade. Olhe para a mulher de Deus que anda em santidade. Se o outro faz e deixou de fazer, o problema não é seu. É verdade. Mas às vezes você quer orar e não conserta com a sua esposa. Sabe o que fala na carta de Pedro? Para nós homens: se nós tratarmos mal as nossas esposas, com desonra, Deus não vai ouvir as nossas orações. Sabe o que está escrito em Provérbios? Aquele que fecha o ouvido para o clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Santificação. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Às vezes a gente vai comprar uma roupa, querido e querida, a gente olha na arara e tem um sujinho naquela roupa. Aí a gente vai lá e gosta da roupa, a gente vê que é um sujo, que o sabão em pó vai lavar, vai tirar, a gente até compra aquela roupa. Mas se a gente vê que é uma mancha, a gente não leva aquela roupa. Sabe o que está acontecendo? Muita gente querendo chegar com as vestes manchadas de pecado no altar do Senhor, esperando resposta. Olha aí, ó. É verdade. Muita gente. Muita gente. Às vezes a pessoa pergunta e fala: olha, você faz isso? Não. Por quê? Porque a igreja proíbe? Não, porque eu fui consagrado. E quem é consagrado, que ele tem que ser diferente. É verdade. Quando você diz eu sou consagrado a Deus, você está dizendo eu sou dedicado ao Senhor. Olha aí. É por isso que não cabe qualquer palavra nos nossos lábios. É verdade. É por isso que nós não temos que falar como o mundo fala, nos vestir como o mundo veste. Pastor, mas vão virar as costas para mim, querido. Mas o Rei dos Reis vai abrir os braços para você. Vai vir até você, vai se aproximar de você e vai te honrar. Glória a Deus. Porque a palavra dele não pode mentir. É verdade. Quantos filhos desonrando pai e mãe e querendo que Deus ouve as suas orações? Quantos? Hoje já é considerado um mandamento esquecido honrar pai e mãe. É só você andar por aí e ver como se abrem mais casas de repouso, quanto mais pessoas às vezes estão ali num asilo sem receber uma visita, uma palavra. Eu não sei se você já foi num asilo evangelizar ou fazer qualquer coisa. Pessoas que falam ali: meu neto, que bom que você veio me visitar. Eu não sou o neto, mas ela está ali esperando o neto. É verdade. E aí às vezes respondemos os pais, não queremos saber a necessidade deles e queremos que Ele ouve as nossas orações. É verdade. Queridos, sabe o que Deus falou através de Josué? Eu amo esse texto. Ele fala o seguinte: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer falar assim: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou ser mais santo. A gente quer fazer o contrário. Santifique-se hoje. Santifique-se hoje. Lavem-se, limpem, purifiquem-se, arrependam-se. Querido, está todo mundo aí preocupado com o coronavírus e tem que ter os cuidados mesmo. Claro que tem que ter. Mas tem um provérbio chinês antigo que diz o seguinte: as pessoas preocupam-se em arrumar o cabelo todos os dias, mas não se preocupam em arrumar os corações. É verdade. Deus quer limpar o seu coração nessa noite. Amém. Deus quer limpar a sua mente nessa noite. Glória a Deus. Deus quer transformar a sua mente. Aleluia. Para que você tenha pensamentos que agradem a Deus. Para que você tenha ações que agradem a Deus. Deus quer que você seja puro no mundo impuro. Deus
quer levantar um povo que vai fazer a diferença nessa nação. Porque vai ter um estilo de vida diferente de todo mundo, um estilo de santidade. Quer que Deus ouça a sua oração. Santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Santifique-se hoje. Pastor, e como que eu faço para santificar? Andando conforme essa palavra. Não tem outro caminho. Na tua lei medito de dia e de noite. Tenho prazer em meditar de dia e de noite. Às vezes você tem tempo que você não abre a sua Bíblia antes de sair de casa. Às vezes tem tempo que você não abre a sua Bíblia e vai ler. Porque, como eu falei aqui, a gente está numa época que é tudo pronto. E nós sabemos que para ser forte fisicamente, a gente tem que ir para uma academia, se alimentar bem, cuidar do nosso corpo. Mas eu não sei de onde nasceu essa ideia. Nós achamos que de declarar palavras positivas, nós vamos ficar fortes espiritualmente. Então a gente chega e fala, eu sou forte. Você pode até ser forte, mas essa força não está vindo do Senhor. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E essa é a graça. Você encontra na palavra. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero te dizer que você não nasceu apenas para ser um frequentador de igreja. Amém. Você não nasceu apenas para ser um aquecedor de banco. Glória a Deus. Você não nasceu para orar só por você mesmo, para satisfazer os seus desejos. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Feche seus olhos, a igreja de olhos fechados. Feche seus olhos. Repete uma oração comigo e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite, perdoa os meus pecados. Purifica-me com o teu sangue. Senhor, eu reconheço nessa noite que sem o Senhor eu nada posso fazer. Deus, eu peço ao Senhor, escreve nessa noite o meu nome no livro da vida. Marca-me com teu sangue. A partir de hoje eu decido firmemente andar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui nessa noite que entrou aqui pela primeira vez e nunca se entregou nas mãos de Jesus? Você que ainda não tem a certeza da eternidade na sua vida, que fez essa oração pela primeira vez confessando a Jesus, ergue a tua mão aí onde você está, a igreja de olhos fechados. Alguém aqui nessa noite, ergue a sua mão aí onde você está, o que precisa se reconciliar com o Senhor, que não sabe qual é o seu destino final, não tem essa expectativa desse futuro glorioso que o Senhor tem preparado para nós. Alguém aqui, ergue a tua mão aí onde você está. Alguém? Ergue a tua mão. Todos aqui nessa noite têm a certeza da salvação? Se você não tem, querido, como o pastor profetizou aqui no início, é noite de salvação, é noite de você voltar para sua casa salvo. Alguém, ergue a tua mão aí onde você está. Não precisa ter vergonha, não. Alguém, não há? Eu quero fazer um segundo apelo então. Querido, só Deus pode fazer o vale de osso seco reviver. Homem nenhum tem esse poder. Talvez você tenha andado frio espiritualmente. Talvez você tenha visto que a sua vida espiritual tem secado. E você entende nessa noite que você precisa se entregar novamente a uma vida de oração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui no altar e falar: Senhor, eu quero me comprometer a ser uma pessoa que aprenda a orar e que tenha uma vida de oração
Enquanto o irmão canta aqui uma canção, sai do seu lugar e vem aqui no altar e fala: Senhor, eu quero um renovo espiritual, eu quero voltar a me fortalecer no Senhor. Sai do seu lugar.